Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou aqui com o meu corinho de final de semana. As crianças aqui, deixa eu mostrar para vocês as crianças. Aí vamos fazer aula do Bhagavad Gita com fundo musical. É uma creche aí, né? Tem uma creche aqui. Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 e vamos tentar relembrar um pouquinho a sistemática que Krishna está usando para falar com Arjuna aqui, né? Então, no princípio, Arjuna estava bem perplexo, querendo abandonar a batalha, e Krishna vai começa a dar um choque de realidade nele, falando para ele diferenciar o temporário do permanente. E depois ele insiste, assim, ele dá um freeze aqui, para lidar com o temporário, a Arjuna tem que focar no seu Dharma, nas suas responsabilidades, naquilo que é o dever prescrito para ele, naquele contexto, naquele momento dele. Então, é o lidar com o temporário através do Dharma. E são duas coisas bem difíceis de realizar. Não é coisa tão fácil assim. Tanto que Arjuna, que é uma pessoa que nasceu nessa cultura, muito versado, um príncipe, tinha viajado muito, uma pessoa de muita sabedoria, ele estava confundido. Então, não é algo fácil. E por não ser algo fácil, assim, que assim a gente se dá conta e daí consegue resolver todos os nossos problemas, Krishna recomenda um método, uma prática com a qual ele vai obter esse conhecimento necessário para diferenciar o permanente do temporário e saber lidar com o temporário de forma apropriada, que é o Dharma. E, claro, dá muita ênfase, muita importância ao que é permanente. Bem, e aí ele começa a explicar, então, o método, a prática, que é o Yoga. Yoga vai levar a essa concepção de realidade mais clara, onde a pessoa vai se sentir mais entendendo o que realmente está acontecendo. E aí vão existir vários níveis de realidade, onde a pessoa realmente vai estar mais estável. E alguns sintomas externos, por diferentes níveis, né, de realidade que a pessoa vai se aproximando, alguns sintomas são bem parecidos, vocês vão notar. Quando o Krishna começa a falar das características de um yogi de determinada etapa de yoga, vocês vão notar que ele fala meio que parecido, as características são bem parecidas para qualquer tipo de yogi. Porque esses sintomas externos, eles são parecidos. Sintomas externos, eu quero dizer, controle da mente, a equanimidade na mente, a visão, não se perturbar pelas misérias materiais, não se perturbar pelos êxitos materiais, né? A pessoa ser determinada, tranquila, serena, né? Em meio das maiores confusões. Ou seja, então, esses sintomas são parecidos para todos os tipos de yoga. Daí Krishna começou a falar de Karma Yoga, explicou da necessidade da pessoa aprender a fazer os sacrifícios para guiar a sua vida assim, de uma forma ritualística, para conduzir cada vez níveis mais elevados, né, de vida, padrões mais elevados de vida, mas sem se apegar ao resultado. Ou seja, é algo positivo, a pessoa está arrumando para um caminho positivo, mas se ela não se apega ao resultado, ela vai ficar livre do karma. Então, esse é a grande essência de Karma Yoga. A pessoa aprender a ficar livre do karma. Não é só aprender a fazer todos os rituais, as austeridades, os tipos de caridade, para aprender a cada vez purificar mais a existência e melhorar o karma. Não é isso. É ficar livre do karma. A essência é, então, não se apegar aos resultados. Quando a pessoa não se apega aos resultados, ela está livre do karma. Ok. E aí, ele começa a chamar a atenção para Arjuna que, na medida que ele progredir nessa prática de ação desapegada, ação desinteressada, vai surgir uma experiência, uma sabedoria interna que é como se fosse uma apropriação de uma experiência em que não é só um intelecto, não é coisa assim, tipo um conhecimento. Não, realmente começa a entender com experiência da realidade. Então, essa sabedoria se chama Vijnana.
ela torna uma pessoa sábia, e é o resultado da prática de Karma Yoga. E ela leva a pessoa a ficar mais analítica, a pessoa a perceber que o conhecimento é satisfatório em si. Então, não tanto a ação quanto antes, né, a ação desinteressada, legal, mas com o tempo a pessoa vai percebendo que nem compensa fazer determinadas ações. Se eu não tenho interesse no resultado, porque eu vou me envolver em algumas ações, se eu não sou obrigado, eu não tenho compromisso. Então, começa a diminuir o desejo por alcançar determinadas metas materiais e por cessar o desejo, a pessoa cessa a necessidade de se envolver com atividades que vão resultar naquelas metas materiais. Então, a pessoa vai gradualmente se distanciando de compromissos materiais. Gradualmente. Ela vai se distanciando. E nessa distância, ela vai entrando num processo mais meditativo. Ela vai buscando a conhecer a si mesma. Ela não está interagindo mais tanto com o meio externo. O conhecimento e o próprio distanciamento das ações vai levando ela a uma introspecção. Essa introspecção é o prato cheio de Ashtanga Yoga. É esse momento que Krishna vai começar a falar no capítulo 6 agora. Sejam bem-vindos. Hare Krishna Matashi Jai Bhakti. Seja bem-vinda. Que eu não cumprimentei ainda, Edmilson. Seja bem-vindo, Neida. Prabhu Luciano, Varsana, Matashi. Sejam bem-vindos. Vamos vê-los aí. Krishna. Então, nós vamos começar o capítulo 6. A minha proposta para vocês hoje, pessoal, é a gente ler o capítulo 6 completinho. Se vocês topam esse desafio, aí a gente vai, se for necessário, a gente retoma a conversa sobre ele. Mas a minha ideia é passar todo ele hoje. E eles são 47 versos, é bastante. Quem topa a leitura? Nós precisamos dividir essa leitura. Vamos aí na fila. Legal, Luciano. Beleza. Quem mais? Posso ler também um pouquinho. Ô, Neida, que bom. Quem mais? Também posso ler aqui. Ô, Fábio, que bom. 47. Bom, aí nós temos... Se for 4 pessoas, dá 12 versos para cada um. Uma das pessoas vai ficar com 11 versos. Quem mais? Então, falta mais um. Pode ser eu, Goro. Ô, Deus, que bom. Então, vamos lá. Quem começa? Posso começar? São 12? 12. Tá bom. Eu leio o outro, então, o 13. Jóia. Depois eu leio a terceira parte ali, Dani. A última fica comigo. Legal, obrigado, gente. Obrigado por se organizar aí. Então vou começar. Ser um yogi significa renunciar ao prazer dos sentidos. Verso 1. O bem-aventurado Senhor disse, aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha de acordo com sua obrigação, está na ordem renunciada da vida. E é o verdadeiro místico, não aquele que não acende nenhum fogo, nem executa nenhum trabalho. O que se denomina renúncia é o mesmo que yoga, ou restabelecer o elo com o Supremo, pois ninguém pode se converter num yogi se não renuncia ao desejo de satisfação sensual. Para aquele que é um neófito no sistema óctuplo de yoga, disse que o trabalho é o meio, e para quem já alcançou o yoga, a cessação de todas as atividades materiais é considerada o meio. Disse que uma pessoa alcançou o yoga quando renunciou a todos os desejos materiais. Ela não age para satisfação sensual, nem se ocupa em atividades lucrativas. Uma pessoa deve se elevar com sua própria mente e não
se desagradar. A mente é o amigo do ser condicionado e seu inimigo também. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor amigo, mas para a pessoa que fracassou em fazê-lo sua própria mente, será seu pior inimigo. Aquele que conquistou a mente já alcançou a superalma, pois obteve a tranquilidade. Para tal pessoa, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são todos o mesmo. Disse que uma pessoa está estabelecida em autorrealização e é chamada yogi ou místico quando está plenamente satisfeita em virtude do conhecimento e da realização adquiridos. Tal pessoa está situada em transcendência e é autocontrolada. Ela vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, igualmente. Disse que uma pessoa é ainda mais avançada quando considera todos, o bem-querente honesto, amigos e inimigos, o invejoso, o piedoso, o pecador e aqueles que são indiferentes e imparciais, com uma mente equânime. Um praticante da transcendência deve sempre tentar concentrar sua mente no eu supremo. Deve viver sozinho em um lugar isolado e sempre controlar cuidadosamente a sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Para praticar yoga, a pessoa deve ir a um lugar isolado, colocar grama, cuxa no chão e então cobri-la com uma pele de veado e um tecido macio. O assento não deve ser nem muito alto, nem muito baixo, e deve estar situado num lugar sagrado. O yogi deve, então, se sentar muito firmemente e praticar yoga, com o controle da mente e dos sentidos, com a purificação do coração e com a mente fixa em um ponto. Do 13 ao... Até que o número... Eu leio do 13 ao... 24. 24, tá bom. Deve-se manter o corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz. Assim, como a mente plácida e subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual. Deve-se meditar em mim dentro do coração e ver a mim como meta última. Praticando este constante controle do corpo, da mente e das atividades, o transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus, ou a morada de Krishna, através da cessação da existência material. Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir suficiente. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar todas as dores materiais, praticando o sistema de yoga. Quando o yogi, pela prática de yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa em transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, disse
que ele está bem estabelecido em yoga. Assim como uma lamparina não tremula num lugar sem vento, num lugar sem vento, do mesmo modo, o transcendentalista, que tem a mente controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Na etapa da perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática do yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu como a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Nesse estado jubiloso, o yoga situa-se felicidade transcendental ilimitada, percebida através dos sentidos transcendentais. Neste caso, ele jamais se afasta da verdade e, ao obter isto, vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deve abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. É necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação, e não se desviar do caminho. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental, e desse modo controlar todos os sentidos por todos os lados através da mente. Próximo. Verso 25. Deve o yogi chegar ao repouso através de uma vontade tenaz, e uma vez concentrada a mente no eu, não deve pensar em coisa alguma. Sempre que a mente inquieta e volúvel se desvie, trate de refreá-la, subordinando-a logo ao domínio do eu. Porque a suprema beatitude está reservada ao yogi, cuja mente está tranquila, dominada a natureza passional, limpo de pecado, participando da essência do Brahma. Assim, consagrando-se, sem cessar a união mística, e estando puro de pecado, o yogi obtém sem dificuldade o infinito deleite da comunhão do Brahma. Quem se aplica de coração a yoga, vê o espírito em todos os seres e todos os seres no espírito, pois por toda parte percebe a identidade. Aquele que me vê em todas as coisas nunca será abandonado por mim, nem me abandonará jamais. O yogi que, estabelecido na unidade, adora meu ser que habita todas as criaturas, vive em mim, qualquer que seja a sua condição de vida. Aquele que, através da identidade do eu, vê o mesmo em toda a parte, no prazer e na dor. Arjuna é o yogi perfeito. Sendo a mente inquieta e volúvel, ó Mandrasudana, não compreendo a estabilidade dessa yoga que, como me declarastes, baseia-se no equilíbrio mental. Porque, na verdade, a mente é leviana, ó Krishna, é turbulenta, imperiosa e obstinada. O meu ver é tão difícil de dominar como o vento. Sem dúvida, ó tu de braço poderoso, a mente é movediça e difícil de subjugar. Contudo, filho de Kunti, pode ser dominada através de esforços contínuos e da indiferença. Para aquele que não conseguiu vencer-se a si mesmo, é difícil de alcançar a yoga. Mas aquele que é dono de si mesmo e luta com afinco pode alcançá-la
valendo-se dos meios adequados. Próximo. Luciano, está sem áudio. Luciano, volta um pouquinho que está sem áudio. Desculpa, pessoal, desculpa. É o 30, a partir do 37, né? Sim, isso mesmo. Verso 37. Arjuna disse: ó Krishna, qual é o destino do transcendentalista malogrado que no começo adota com fé o processo da autorrealização, mas que mais tarde desiste devido à mentalidade mundana e desse modo não alcança a perfeição no misticismo? Verso 38. Ó Krishna de braços poderosos, será que tal pessoa que se afasta do caminho da transcendência não estraga seu sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada, sem qualquer posição em esfera alguma? Esta é minha dúvida, ó Krishna, e peço-lhe que dissipes por completo, que a dissipes por completo. À exceção de ti, não se pode encontrar alguém que possa dirimir esta dúvida. A Suprema Personalidade de Deus disse: filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Após muitíssimos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas, piedosas, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Ou, se fracassa após longa prática de yoga, ele nasce numa família de transcendentalistas que com certeza tem muita sabedoria. É claro que semelhante nascimento é raro neste mundo. Obtendo esse nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e novamente tenta avançar mais a fim de conseguir o sucesso completo, ó filho de Kuru. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Esse transcendentalista inquisitivo sempre está acima dos princípios ritualísticos das escrituras. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, afinal atinge a meta suprema, alcançando a perfeição depois de praticar durante muitíssimos nascimentos. Um yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador fruitivo. Portanto, o Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Muito obrigado a todos vocês que leram aí. Obrigado também os que estão nos acompanhando na escuta. Esse capítulo é maravilhoso, assim. Ele culmina parece que num ponto da descrição de yoga, né, em que Krishna começa a trazer o papo para si mesmo, né? Esse último verso mesmo desse capítulo começa a falar da relação pessoal com ele, né? Aqui no sânscrito ele fala mim, o eu, várias vezes. De certa forma ele vai nos outros, até esse ponto do Bhagavad Gita, ele vai falando
a prática de yoga e o processo de autorização como se fosse algo na terceira pessoa. A pessoa faz, vai e tal. Agora, está chegando num ponto em que ele relaciona o yoga com ele mesmo. E isso vai dar uma guinada no entendimento de yoga para muita gente. Muitas das pessoas que estudam Bhagavad Gita começam a ter uma percepção bem ampla do que é o yoga a partir desse ponto aqui. Mas vamos lá. A gente então falou que a gente vinha de karma, passou para Jnana, conhecimento, uma discriminação, e daí cresceu até o ponto da meditação, onde o tema principal da meditação é o controle da mente. É esse olhar para o mundo interno, olhar para a própria mente e controlar a mente. Então eu vou dar uma repassada com comentários, apresentando alguns slides para me dar apoio aqui. E esses slides depois eu passo para vocês, se vocês quiserem estudá-lo, né? Relembrar a aula. Vocês podem me interromper quando vocês quiserem também, tá? Fiquem à vontade. Bom, então nós temos o início em que Krishna diz que a pureza dos desejos materiais é o pré-requisito para a prática do yoga. Então, a pessoa se purificar dessa ansiedade material, do apego à matéria, é o pré-requisito do yoga. Então, a gente poderia entender na nossa mente dual que o contrário de yoga é a pessoa se unir à matéria. Então, quando a pessoa está indo para uma vida materialista, ela está buscando sua satisfação na matéria, ela está indo no caminho contrário ao yoga. Um jeito de entender pelo contraste. Na verdade, essa coisa da dualidade não tem pontos que ela falha. Geralmente as coisas convergem, né? Mas isso pode ajudar a entender um pouquinho no contraste, que quando a pessoa anseia muito para ter uma satisfação na matéria, uma realização na matéria, ela está indo no caminho contrário ao yoga. Ela está alimentando um tipo de comportamento que não faz parte do processo de yoga, que o processo de yoga vai justamente acalmar os desejos materiais. Lembra que na aula passada eu falei para vocês de um método para vocês identificarem se vocês estão fazendo uma prática adequada de yoga, que o mestre Silasira Maharaj disse para vocês. E aí teve um colega nosso que disse assim: eu gosto muito de comer. Lembram disso na aula passada? Não estão lembrados? Que um colega nosso disse assim: eu gosto muito de comer. Essa metáfora é muito boa, porque aí me ajuda a lembrar. Então, lembrem sempre dessa metáfora da comida, né? Dos três exames internos que a gente tem que fazer para ver se a gente está numa prática adequada de yoga e está evoluindo. Então, yoga trata-se desse encontro, dessa medição interna. A gente vai parar de olhar os resultados de êxito externos, materiais, formais. Poxa, mas quando uma pessoa está gostando de mim, eu tô me dando melhor na minha família, as pessoas estão mais harmônicas ao meu redor, isso é resultado interno ou externo? Externo. Interno é você. Interno é como você está se sentindo. É você olhar para você mesmo. Mas isso não é muito narcisismo, isso não é egoísmo? Não é. Porque você não está você não está buscando uma posição em relação aos demais no mundo. É você identificar como você realmente está se sentindo em relação ao mundo. E isso só você vai poder estabelecer sobre você mesmo. Ninguém vai poder dizer: você parece estar muito bem e internamente você está se sentindo mal. Isso acontece muito. Então a gente tem que saber identificar isso. Quanto mais a gente sabe identificar em nós mesmos, mais a gente vai conseguir entender o próximo. Muita gente fala de compaixão, fala de ter bondade, mas isso não é possível se nós não conhecemos bem a nós mesmos. Compaixão significa você sentir o mesmo que a outra pessoa está sentindo. Mas como é que você vai sentir se você nem se conhece direito? Então você se conhece direito e, por comparação, você começa a entender o que os outros estão sentindo também. Por comparação. Pelo próprio autoconhecimento que você tem. Então isso é muito importante. Você quer ser uma pessoa melhor, mais compreensiva com os demais? Compreenda você mesmo. Então,
O Nishkama Karma Yoga é o processo mais indicado para lograr essa pureza. Assim, é mais indicado porque não força a barra. O Nishkama Karma Yoga, ele parte do princípio de alguém apegado à matéria, identificado com a matéria, trabalhando com a matéria, e vai fazer com que essa pessoa, através de práticas reguladas e desapegado do resultado, a pessoa vá gradualmente purificando sua existência e obtendo esse conhecimento interno necessário para lograr essa pureza ideal para o yoga. Então, quando a renúncia posta em prática, que é a sequência de Nishkama Karma Yoga, a pessoa está à prática para praticar Ashtanga Yoga ou Karma Sannyasi. Por que o Ashtanga Yoga é comparado com Karma Sannyasi? Você vê um Ashtanga Yogi se relacionando com um monte de gente, conversando, lidando com um monte de gente quando está fazendo sua prática? Não, ele talvez tenha um professor, um instrutor, tem alguns colegas, mas ele está focado nos seus asanas, está focado na sua respiração, está focado na sua meditação. Ele tem que estar concentrando. Então, é uma prática que se faz solitariamente, que se faz cessando a interação com as demais pessoas. Nós abordamos um pouquinho na aula passada isso, onde existe uma interação social ainda em Yama e Niyama. Yama e Niyama, a pessoa faz processos de regulação interna, purificação interna, em que ela interage com o meio ambiente ainda, assim, a sociedade em geral. Mas quando passa para praticar asanas e as demais práticas, pranayama, dharana, pratyahara, ela vai se introvertendo cada vez mais e cessando sua atividade com o meio externo, cada vez mais. E isso é karma sannyasi. Isso é a pessoa estar renunciada por karma. Ela não quer mais se relacionar com o mundo e tem condições de fazer isso. Ou seja, quando a pessoa tem condições de fazer isso, é porque o karma dela está favorável que ela faça isso. Isso é um karma sannyasi. Então, Ashtanga Yoga é um nível de prática em que a pessoa ela está conseguindo, depois de bastante purificação, se isolar do mundo e se concentrar na sua prática sozinho para se concentrar no seu próprio eu. Então, a etapa de evolução dos yogas vai por aí. Karma Yoga, onde a pessoa interage com tudo e com todo mundo. Jnana Yoga, ela está interagindo ainda, mas num processo mais de conhecimento, de análise, que vai estar levando ela a cada vez cessar essa atividade mais e mais, até que ela consiga realmente não se envolver com mais compromissos. Isso é Karma Sannyasi. E aí Krishna fala algo bem interessante, que no princípio apenas a ação é vista como sendo a causa da elevação para um sábio. Mas depois a meditação contínua, depois que a meditação contínua foi alcançada, a renúncia a toda ação é a causa do transe. Então, no início, a prática. A pessoa tem que agir. Depois, a pessoa percebe que a cessação da ação é o que ajuda. E é isso que a gente estava falando, né? No início, o Yama e Niyama vão ajudar muito. Mas depois a pessoa vai para a asana, que daí ela para um pouco de interagir com o mundo e se concentra no seu próprio corpo, na sua própria mente. Daí ela vai para pranayama, também continua focando na mente, na sua meditação, no seu corpo. Não mais tanto externo. E até que ela passa para processos em que ela vai, inclusive, parando de cessar, completamente cessar a relação com o mundo externo e até mesmo com a respiração, que aí é dharana, aí dhyana, né, pratyahara, dhyana. Então, aí a cessação das ações é o meio para se chegar na meta do yoga. Então, você vê assim, né, como que no início a ação é o meio, depois a inação é o meio, onde a inação é vista como ação. E também no início, a ação também é vista como inação, porque elas não estão gerando karma. Elas estão contribuindo para a elevação da pessoa. E a elevação da pessoa significa que ela está recebendo as ações karmáticas que ela gerou no passado. Mas devido à prática de yoga,
ela não está gerando mais para o futuro. Então, aquela ação que ela está fazendo dentro do yoga não é uma ação reativa. É uma ação que já é inação. Mas depois a própria inação vai ser o caminho, a ação necessária para atingir as metas do yoga. Isso é bem claro no Ashtanga Yoga. E em Bhakti Yoga, que é o próximo yoga que nós vamos abordar, é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Por isso é interessante pegar esse fio da meada conceitual. Aqui, olha só, que interessante essa afirmação que Krishna faz. Nessa etapa, quando a renúncia a todo apego fruitivo se estabelece, essa pessoa pode ser chamada de um yogi perfeito. A renúncia ao apego fruitivo. Isso que caracteriza um yogi. A pessoa pode ser chamada de yogi quando ela renuncia à satisfação material, à satisfação sensorial e fruitiva. Ou seja, resultados. Tanto resultados não só sensoriais, quanto de poder e de ego. Satisfação assim de, eu quero que o pessoal me reconheça como alguém importante, ou pelo menos que me reconheça aqui. Então, quando a pessoa se desvencilha desses desejos de satisfação sensorial ao poder e ao ego, ela é chamada de um yogi perfeito. Aí Krishna começa a falar da mente. E é bem legal essa parte. Por quê? Por que Krishna está falando da mente aqui? Porque a mente é o prato cheio do Ashtanga Yoga. É o material de trabalho, é a matéria-prima do Ashtanga Yoga. Cada tipo de yoga tem um tipo de matéria-prima. A matéria-prima de um Karma Yogi é seu corpo, é sua personalidade, até a mente também poderia entrar no jogo, mas como um todo, assim, como um todo. Porque é mais grosseira a coisa. Então, é como é meu papel como pai, como é meu papel como engenheiro, como é meu papel como professor, como é meu papel como aluno, como é meu papel como filho. Aí eu começo a analisar todos esses meus karmas e trabalhar com eles de uma forma a cumprir meus dharmas, meus apegos, meus deveres, sem me apegar aos resultados. Isso é Karma Yoga. Então, a matéria é meu próprio karma, a matéria de trabalho. Em Jnana Yoga, a matéria é análise, é uma questão intelectual, uma questão de entender as coisas, ver o propósito, analisar as coisas. Então, a matéria é o conhecimento. Em Ashtanga, a matéria é a mente. É um olhar interno onde a pessoa utiliza o que ela aprendeu na sua análise de karma. Ela utiliza o que ela aprendeu buscando conhecimento para controlar a mente, que é o centro de todos os problemas materiais, de todos os envolvimentos materiais que tem. A mente é o centro. Então, tudo se concentra na mente. Os estímulos sensoriais se concentram na mente. As memórias de vidas passadas se concentram na mente. A inteligência, ela tem uma relação com a mente no sentido de controlar a mente. A mente é que oferece ao ser um painel, um panorama das informações necessárias para lidar com a realidade. Nós, quando vamos lidar com a realidade, nós não olhamos a realidade diretamente. Nós olhamos para o espelho da mente. Então, nós estamos tão acostumados a olhar para esse espelho da mente que nós poucas vezes nos damos conta de como está esse espelho. E quando a gente começa a praticar yoga, a gente começa a entender que nós não somos a mente. Que a realidade não é o que a mente oferece. E nós precisamos, então, purificar a nossa existência, ou seja, purificar o nosso espelho mental para ver a realidade como ela é. E essa purificação significa controle da mente. E muita gente pensa que é como forçar a mente. Até Krishna aqui tem um momento que ele fala que a pessoa deve controlar a mente, trazer a mente sob o jugo, né? Eu vou abordar essa fala de Krishna, tentando trazer essa questão do controle, né? Porque uma vez eu lembro que a Raíssa perguntou aqui na aula, né? Como é que é essa história de controle, né? Se a gente não controla nada, na verdade, né?
Então é bem isso mesmo, né? A gente não controla nada. A gente tem opções de observação. E a mente, ela também é um campo onde a gente vai entender como a gente pode observar melhor a mente. E se observar melhor significa, entre aspas, controlar melhor a mente. Krishna afirma que a mente pode ser a melhor amiga ou a pior inimiga de uma pessoa. Depende se a pessoa tem a mente controlada, melhor amiga. Se a mente está descontrolada, pior inimiga. Vamos usar esses termos de controlada e descontrolada ainda, mas vamos pegar a essência desse termo. A mente é responsável por nós vermos as dualidades. A mente, ela tem esse papel. Ela sempre vai nos apresentar informações duais. É como que ela necessita, para seu arcabouço, para sua memorização, ela necessita sempre colocar papéis duais para tudo. Isso vai depender das nossas impressões de realidade, como nós mesmos percebemos, nós imprimimos, nós escrevemos na nossa mente como nós vemos o mundo. Não é a mente por si só que vê o mundo. Somos nós que gravamos as nossas impressões na mente. Então, quando a gente vê algo como bom e mal num horizonte muito grande, 8,80, muito grande, somos nós que estamos fazendo esse 8,80. Não é a própria mente que faz isso. Somos nós que escolhemos colocar 8,80 no nosso diário de bordo. A mente. Então, quanto maior for o extremo entre a percepção de algo na nossa mente, quer dizer que a nossa mente está descontrolada. O ideal é uma mente convergente. Quanto menor for o espaço, mais você está vendo o bom e o mal pertinho um do outro, você está vendo as coisas como elas são. Você está chegando no ponto da unidade, do absoluto. Isso não é fácil, não é moleza. É muito bonito falar, teórico. Ai, que lindo, ver tudo igual, tudo uno. Ai, maravilhoso. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós estamos acostumados a usar a mente como um instrumento de relação com a matéria e não para controlar ela. Para a gente justamente se envolver com a matéria. Então a gente foi tendo impressões da matéria as mais variáveis possíveis. Por exemplo, algo que nos fez muito feliz no momento que aquilo que a gente perdeu nos trouxe um trauma, uma tristeza tão grande, que aquele mesmo algo que nos marcou para ser feliz tanto tempo é motivo para muita tristeza na nossa mente. Então, toda vez que a gente vê aquilo de novo, a nossa mente vai dar 8,80. Que a gente foi muito feliz com aquilo, que a gente foi muito triste com aquilo. Entende o que eu quero dizer? E isso são memórias antiguíssimas que nós temos na nossa mente. Memórias de eventos, de relações antigas, muito antigas. São crenças que nós temos que estão nos dando 8,80. E isso faz com que a gente, às vezes, não tome decisões muito corretas, porque as coisas não são 8,80. Elas são como são. Então, a gente precisa entender as coisas como elas são, não como a gente acha que é. Aquilo que nos trouxe muita felicidade e muita tristeza no momento tem seu valor real, tem seu propósito real. Não aquilo no qual a gente colocou no altar e depois aquele altar desapareceu da nossa vida e nos deixou tão desolados. A gente precisa entender essas coisas. Então, eu queria falar para vocês de uma abordagem que existe na cultura védica sobre estados psicológicos, que eu acho que vai ser bem interessante para algumas pessoas que já trilharam esse caminho de entendimento mental. Esse aqui, ó. Essa referência eu extraí de um livro chamado A Arte do Sadhana, de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. É um Bhakti Yogi, um mestre de Bhakti Yoga, muito venerado, muito querido, que morreu no ano de 1998. Ele é mestre de um amigo nosso, Swami Puri, e eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a vida, a biografia, a bibliografia dele, né? E é incrível, assim, são legados muito especiais. E um deles, na Arte do Sadhana, ele fala sobre o controle da mente. E ele falava que a mente ela tem 5 estágios psicológicos. Ela pode estar perturbada, kshipta, pode estar confundida, muda,
distraída, vikshipta, concentrada, ekagra, ou controlada, niruddha. E nesses estados, vamos tentar descrever um pouquinho. Perturbada seria aquele estado onde a pessoa não sabe o que é bom para ela. Ela vai pegando as coisas que são às vezes super prejudiciais para ela e ela pega. E ela sabe que está sendo prejudicial, mas ela não consegue mudar daquela opção. Ela não tem condições de controlar sua mente para pegar coisas que sejam agradáveis a ela. Ela nem sabe o que é agradável. Ela não tem informação. Ela está com a mente totalmente perturbada e faz o que a mente demanda, os sentidos demandam, e assim leva uma vida que tromba com as experiências. Então ela vai encontrando com as experiências. Essa é uma mente perturbada. A mente confundida é uma mente que tem alguma informação do que é bom, mas não consegue fazer o que é bom. Ela faz muito o que é mal. Por exemplo, ela é viciada em algumas coisas e sabe que aquilo não é legal, sabe que não, mas ela não consegue se livrar. E então ela sabe que de outra forma poderia ser melhor, mas ela não consegue. Então a mente está muda, confundida. Distraída é um estágio bem interessante. É aquela mente em que a pessoa consegue, através de práticas constantes, determinação, ela consegue um nível de controle mental em que lá, depois de 10 anos de prática, ela chuta o balde. Dá uma pisada na bola, para com a prática que ela estava fazendo bem intensa, bem forte, e desanda no controle mental e faz coisas que não são tão legais para ela, não são tão legais para as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, acumula karma ruim, não é legal para ela nem para ninguém. Então a mente se distraiu. E isso pode acontecer depois de 20, 30 anos de prática de yoga. Então, uma pessoa que consegue estar num estado de mente distraída, ela já pode dizer que está num nível razoavelmente elevado. A maioria das pessoas está num estágio de mente perturbada e alguns estão confundidas. Algumas. E distraída já é o nível de yoga, onde você encontra os praticantes de yoga. Eles estão lá praticando vários anos, muito lá severos, práticas bem legais, mas de repente, a mente ainda prega uma peça, vai lá e leva a pessoa a fazer atos que ela não queria fazer. Que ela achou que ela já estava livre daqueles tipos de atitudes. Aí, se a pessoa continua a sua prática sem desistir, com determinação, tratando de purificar, ela vai chegar no nível da mente concentrada, ekagra. Esse nível de mente é quando a pessoa determina objetivos e a sua mente fica tão focada naquilo que toda e qualquer informação converge para a pessoa alcançar a sua meta. Então, ela não se distrai mais. Ela está firmemente focada no seu objetivo. Essa é a mente concentrada. Quando a pessoa atinge esse estágio mental, ela rapidamente chega no nível de mente controlada, niruddha. A mente controlada é descrita por Srila Bhakti Pramod por Goswami Maharaj como estágio de não mente. A mente apaga. A mente ela é utilizada pelo ser vivo para se relacionar com o meio ambiente, se relacionar com o mundo material. Quando o ser vivo ele olha para a mente, ele tenta buscar informações sobre o meio ambiente na mente. Quando a pessoa está no estágio de mente concentrada, a mente está tão clara, está tão purificada, que quando ele olha para o espelho da mente, ele vê a realidade como a realidade é. E ele vai acostumando a perceber que a realidade é aquilo mesmo. Ela não tem mais aquela necessidade de dualidade, de ver o bom e o mal de cada coisa, o amigo e o inimigo de cada coisa. Concentra, converge, como as coisas são. Então, gradualmente, o yogi para de prestar atenção na mente e no que ele acha sobre as coisas, quais são as impressões que ele tem na mente sobre as coisas, e passa a olhar as coisas como elas são. Não precisa mais da mente. A mente apaga. Esse é o estágio de não mente, onde a pessoa não necessita mais da mente. Então é como se ela estivesse controlada.
É interessante, né? Por que nós temos algo que parece que a gente precisa se livrar disso? É interessante isso, não? Porque isso, de certa forma, vocês vão entender assim, né? Pelo menos uma visão pessoal minha. Uma especulação, tá? Vou colocar aqui um comentário Gora Hari sobre esse fato. A minha impressão é que faz parte do nosso livre-arbítrio. Escrever no nosso diário de bordo as nossas impressões sobre a realidade. Ninguém vai mexer nesse diário de bordo se você não permitir. Você mesmo é o responsável pelo que é escrito no seu diário de bordo, que é a sua mente. Então, se sua mente está convergindo em ver as coisas como elas são e não como impressões que você marca e que não mostram como as coisas são, mas sim a sua opinião sobre as coisas, esse é seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de ver o mundo como você quiser, ou ver o mundo como ele é. Então, a mente é a principal ferramenta que demonstra nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele está impregnado na nossa mente. Ou seja, nós podemos gravar na nossa mente como nós vemos o mundo. Agora, se nós desejarmos ver o mundo como ele realmente é, aí nós vamos acabar renunciando à necessidade de gravar as nossas próprias impressões e vamos tentar ver o mundo como ele é. Esse é o processo de yoga. Esse é o processo que Krishna está tentando mostrar para Arjuna. Arjuna, existem coisas permanentes e coisas temporárias. Essa é a realidade. A realidade também é feita de que você, nesse momento, você tem papéis temporários, você tem que cumprir eles bem, sem se apegar aos resultados. Porque dentro dessa máquina que você está envolvido, de temporariedade, se você se apega, você vai ficar preso nessa máquina em mais papéis. E talvez você não queira exercitar esses papéis, assim como você não quer exercitar o papel de guerreiro agora. Se você não quer agora, talvez no futuro você não queira de novo. Então, para de se apegar ao resultado. Só faz o teu dever do aqui e agora. Cumpra bem o seu dever do aqui e agora. E não se apegue ao que vai acontecer no futuro. Não crie expectativa. Então, você vai ficar livre. E aí, quem sabe, no futuro você não tenha a obrigação de ser um guerreiro. Você vai ficar livre. Então, esse conceito aqui de controlar a mente, ele vai ajudar a gente a entender que, no fundo, todas as mensagens que Krishna está dando para Arjuna é para ele justamente se acalmar naquele momento, ele controlar a sua mente para fazer o seu papel. Isso é necessário em todos os estágios de yoga. Todos os estágios de yoga. Só que, em alguns estágios, isso fica mais claro. Em Ashtanga Yoga, isso fica muito claro. Então, na descrição de Krishna, nesse capítulo, fica claro assim que a pessoa tem que controlar o pensamento. Ou seja, quando o pensamento está divergindo para coisas materiais e a mente está vagando, a pessoa não deixa a atenção. Quem que é a atenção? A atenção não é a mente, gente. A atenção é nós mesmos, somos nós. Nós somos a atenção. Então, se o nosso pensamento vaga com o que a mente está nos oferecendo, então a culpa é nossa. Nós temos é que focar em algo, colocar nossa atenção em algo. Isso somos nós. Então, quando a Krishna fala de controlar a mente, não é exatamente controlar a mente, é controlar a si mesmo. Onde eu coloco minha atenção. Então, conforme eu treino isso, de fazer isso, colocar minha atenção em determinado ponto da minha mente, em que ela se acalme, eu não fique vagando pela miríade incrível desse mundo mental. O mundo mental, gente, é incrível. É muito maior do que o mundo que nós sentimos grosseiramente. Isso aqui é o resultado de uma densificação do mundo mental. O mundo mental é o mundo das fantasias, da criatividade, o impossível, entre aspas, está no mundo mental e se torna possível no mundo grosseiro, físico. Então, a nossa capacidade de observação, o nosso eu, a nossa consciência, tem muita coisa para observar no mundo mental, muita coisa. Então, quando a gente percebe que não é saudável ficar olhando esse show esses fogos de artifício, esse tanto de fantasia que tem no mundo mental, e focar em algo, naquilo que a gente quer alcançar, nas nossas metas, às vezes na própria observação de si mesmo, e esquecer esse mundo mental, isso
é, entre aspas, o controle mental. É usar a liberdade da nossa capacidade de observação para focar. Você, quando tem esse poder de foco, você poderia focar em questões do mundo mental incríveis e fazer elas realidade. Se diz assim que o yogi ele tem poder para construir um planeta. Por quê que ele tem esse poder e eu não tenho? Porque ele descobre, dentro da sua capacidade de observação do seu mundo mental, que aquele potencial está nele e está em todos. Só que como ele consegue observar, ele tem essa liberdade de criar um planeta também. Não é que ele controla, que ele faz isso. Ele percebe que está dentro de todos esse potencial. Está ali. Só que o yogi, ele descobre esse campo de atividades que ele tem. E ele poderia exercitar esse campo de atividades se ele quisesse. É só observar a criação de um planeta e se cria o planeta. Então, ele recolhe e vai focar não na satisfação sensorial, não no resultado fruitivo, nos resultados das coisas, mas vai focar na observação do seu próprio eu. E na observação do Paramatma, que é mencionado nesse capítulo também. Aqui eu coloquei para vocês o mito da caverna. Só um pouquinho, deixa eu... Só um minutinho, por favor. Valeu, o fundo musical estava demais, que nem minha mente não chega para tanto poder de concentração. Ah, mas tá legal, Prabhu. Aí, eu coloquei aqui para vocês, a título de ilustração, o mito da caverna, que dá um pouquinho desse entendimento do que é a nossa mente. Ele vai trazer, vocês vão ver que ele vai trazer aqui o Platão ele vai trazer uma referência ao que é a mente nessa historinha que ele conta aqui. Então, deixei para vocês lerem depois, tá? Tá aqui, tá completo na íntegra. E daí vocês dão uma olhadinha para ajudar a entender como a mente não somos nós. Como a mente é esse espelho com o qual a gente olha a realidade, tá? E aí, olha, o Krishna daí fala os sintomas do yogi autorrealizado. Lembra daquele carimbinho do yogi autorrealizado que ele já falou antes? Agora ele fala também de novo. Fala, olha, a pessoa que tem uma plena satisfação e indiferença à matéria. Isso é algo comum. Quanto mais ele avança, ele tem equanimidade para com as diferentes disposições daqueles que o rodeiam. Ou seja, num nível de consciência, o yogi ele se torna indiferente à matéria. Ou seja, ele vê ouro e pedra como a mesma coisa. Agora, no nível mais avançado, ele vê amigo e inimigo como a mesma coisa. Ou seja, aquela sutileza que rodeia as questões mentais passam. Então, vem uma pessoa agredir ele não vê como amigo nem como inimigo, ele vê como uma pessoa que está vindo ali fazendo aquelas coisas. Vem uma pessoa ficar elogiando ele, dar presentes e querer ajudar ele também vê como mesma coisa. Ou seja, esse nível é mais elevado. A pessoa que vê com indiferença a matéria em si, ou seja, ele não está apegado ao ouro, a uma casa, ela está com uma certa indiferença a como a matéria se comporta, ele é legal, esse é um nível bacana. Mas o nível sutil, quando começa a lidar com as coisas do ego, equanimidade com questões relacionadas ao ego, aí é um nível mais elevado de equanimidade mental. Eu só queria lembrar uma coisinha que eu queria comentar muito para vocês, que a mente é o centro nervoso do nosso ego. Quando se fala em controlar a mente, você está falando automaticamente em dissolver o ego. São sinônimos. Controlar a mente e dissolver o ego é a mesma coisa. O budismo fala muito de dissolver o ego. Muitas filosofias falam de acabar com o falso ego. Isso é controlar a mente. É a mesma coisa.
Então, aí do 10 ao 32, Krishna descreve, de certa forma, o Ashtanga Yoga, que a gente já viu na aula passada. Aqui nesses slides eu dou uma repassada, né, do que são os 8 passos. Também fiz aqui um clipping, né, para acrescentar aqui cada passo do yoga, como yama, ele foi delineado por Patanjali, nesses 5 aspectos aqui, mas ele já é mencionado por Krishna aqui, né? Não é que Patanjali trouxe novidade. Patanjali veio depois de Krishna, compilando o Ashtanga Yoga para justamente na nossa época, né, ter acesso a essa ciência do Ashtanga Yoga, que, de certa forma, estava assim espalhada em alguns textos védicos, mas não estava assim concentrada, todo um processo, todo delineado certinho. Então, Patanjali fez uma grande obra que eu tentei só colocar aqui palavras-chave da obra que ele fez, tá? Mas vale muito a pena ler os Yoga Sutras de Patanjali e compreender bem o que ele está dizendo, porque acrescenta muito no entendimento do que significa yoga. Então, aqui, né, os 5 passos de Yama, que é Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha. Então, são aspectos mais externos do controle de si mesmo. Depois tem Niyama, que é limpeza, satisfação, austeridade, estudos védicos e meditação no Senhor Supremo ou num controlador. E são aspectos mais internos de controle de si mesmo. Aí vem asanas. Depois vamos para pranayama, as principais 3 práticas de pranayama. Depois vamos para pratyahara, que aí encontrei um comentário bem interessante aqui dos tipos de recolhimento dos sentidos, né? Daí ele colocou em 4 níveis aqui, que seria a pratyahara do prana, dos sentidos, do karma, das ações e da mente, né? A retenção da mente. Interessante. E aí vem dharana, que é, né, esse controle mental, foco da mente em algo, né, que seria essa parte de cessação dos pensamentos que Krishna mencionou. Então a pessoa, não é que ela cessa os pensamentos, ela foca, entende? Ela coloca a sua atenção em algo, ela não deixa as várias coisas da mente, os vários estímulos que também a mente recebe, influenciarem seu pensamento. Dhyana, meditação. Finalmente, Samadhi. Então, Arjuna apresenta a dificuldade de praticar o Ashtanga Yoga. Mente inquieta e instável, mais difícil de subjugar que o vento. Parece que é tentar segurar o vento com as mãos. Alguém aqui já tentou segurar o vento com a mão? É impossível. É impossível segurar o vento com a mão. Aí, ou não vamos dizer... Então, falando, né, do Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é um mestre de Bhakti Yoga, né? Ele diz assim que o impossível só existe no dicionário dos tolos. Então, desculpa o tolo falando aqui que é impossível segurar o vento, né? É possível, mas, né, é difícil. E aí Krishna fala o quê? É realmente difícil. Não é moleza, é difícil pra caramba. Mas é possível, através da prática adequada e do desapego. Então, da renúncia. Então, isso é que caracteriza a prática de yoga. Uma prática adequada e renúncia, e desapego. Então, como é que você vai identificar a prática adequada? Nós recebemos a dica na aula passada. Lembra da comida, né? Que mata a fome, enche a barriga e tem o sabor. Lembra da metáfora de como você identifica a prática adequada? E a questão do desapego é uma questão interna, que nós temos que praticar internamente. E desapegando. Mas lembra também que Krishna falou assim no Bhagavad Gita: Arjuna, só é possível deixar um gosto inferior quando você tem acesso a um gosto superior. Então, se você não tem um gosto superior, apesar de você fazer a prática adequada, você não vai conseguir se desapegar ainda. Então, o que você faz nessa situação desesperadora? Continua praticando até vir o gosto superior. Aí você desapega. E o Prabhu? Opa! O senhor poderia dar uma relembrada nessa questão aí do comer aí? Ah, tá. Vou falar então a contraparte, que é
que é a análise interior mesmo. É perceber se a ansiedade material, os desejos materiais... Esse timbre é difícil de alcançar. Se a ânsia pela matéria, pelos desejos materiais está diminuindo, ou seja, a fome pela matéria está diminuindo. Perceber se a pessoa praticante está mais estabelecido, está mais fortinho, está mais diante das situações do mundo, a pessoa está mais estabelecida, está se sentindo mais coerente, mais presente, mais firme. Igual encher a barriga. A pessoa fica mais, né? Saco vazio não para em pé, aquela história, né? Então é como se fosse comer, você sentir nutrido, sentir forte. E por último, sentir que tá saboreando algo. Tem sabor. Então essas três coisas são interessantes. Tipo, por exemplo, assim, Prabhu, independente dos resultados, a pessoa continuar bem, assim, continuar tranquila, serena, mais ou menos assim, isso. Independente dos resultados que as coisas vão acontecendo, tu tá ali, tu tá te mantendo tranquilo, calmo, sereno e firme, é isso? Esse se sentir bem é um sintoma de que a pessoa está nutrida, está forte, está bem estabelecida, está com satisfação. Sim. Isso é um sintoma. E agora tem que ver se ela tá se acabou a fome também. Eu não tô assim com aqueles desejos materiais, eu tô ansioso, tô super preocupado, tô tranquilo, tô de boa. Tô de boa com a situação como é que tá, tô de boa. Então isso parece que quando a pessoa vai ficando de boa assim, vai ficando tranquila, quer dizer que essa fome pelo externo tá desaparecendo. Perfeito. Obrigado, Prabhu. E o sabor, como a gente falou, né? No início da prática, é bem raro que o praticante sinta o sabor das coisas como elas são, da própria prática. Geralmente até um sabor amargo. O praticante sente preguiça, sente que está se esforçando demais e não está obtendo resultado nenhum. Sente como que isso tudo é muito chato e tem que ficar ali fazendo prática. Pô, os caras falam que eu tenho que ficar pegado à prática, parece uma lavagem cerebral, tem que ficar fazendo. Cansado disso. E aí, então assim, a pessoa parece que não saboreia, ou o sabor é ruim, é como se fosse salada amarga quando a gente é criança. E aí a pessoa tem que insistir, porque esse sabor amargo, os mestres, eles dizem que faz parte da nossa doença, que nós não conseguimos sentir as coisas como elas são. Nós estamos acostumados a comer besteira, então nossa língua, ela não sente o sabor de coisa boa. Então, nós precisamos mudar as nossas práticas, os nossos hábitos, para que a nossa língua comece a sentir gostos superiores. Então, com o tempo, esse gosto superior vai se estabelecendo e a pessoa não quer voltar mais para o gosto inferior. É como alguém que acostumou a comer pão integral. Só que na infância, geralmente as pessoas que são mais velhas são assim, né? Eu, por exemplo, meus pais, eles nasceram em famílias bem humildes, né? E do sítio e tal. Então, naquela época, só pão de centeio, pão preto, né? Aquelas coisas bem roots. E quando eu nasci, eles estavam, assim, buscando, né? Se estabelecer, ficar tranquilo de vida, né? Não estavam mais no sítio, estavam trabalhando na cidade. E aí, quando eu nasci, pão branco era uma iguaria, era uma coisa muito boa. Então, daí, eu cresci com pão branco. E aí, para eu gostar de pão integral, foi todo um trabalho mental e saborear pão integral. Mas hoje eu já não gosto mais de pão branco. Houve como uma mudança de paladar. Mas meus pais, minha mãe mudou também, porque minha mãe viu que eu gostava, começou a cozinhar pão integral para mim, e daí começou a gostar também e mudou também o hábito. Mas a gente percebe assim como que a gente vai conquistando a gente mesmo, com certos sabores. Então é preciso ter uma certa paciência com coisas boas. Quando você sabe que aquilo é bom, você mantém a prática, que em algum momento chega o gosto superior, e aí, através do gosto superior, você se desapega do que é inferior. Tem que ter paciência. Prática adequada e desapego. Vai ser possível controlar a mente. E lembram, né? A mente vai passar de perturbada
para confundida, para distraída, para concentrada, para controlada. É todo um processo. E aí a Juna faz uma pergunta fundamental. Tá, e a pessoa que falhou, ela estava lá treinando e a mente dela distraiu e ela chutou o balde e não voltou a fazer prática, morreu sem fazer prática. Mas eu vi ela, eu acompanhei a história dela e ela passou praticando 30 anos, 40 anos de prática. E o que aconteceu com ela? Depois, no final da vida, ela chutou o balde. Qual é o destino dela? Ela parece uma nuvem destroçada no céu, né? Todos aqueles pedacinhos, assim, não é mais uma nuvem cheia que cai chuva, tudo aqueles pedacinhos assim, né? Que o vento vai afastar todos aqueles pedacinhos. Aí Krishna responde uma resposta linda, que é entusiasmadora para todas as pessoas que estão aqui, que com certeza tem um pezinho no yoga. Diz assim: o yogi fracassado tem direito a, no mínimo, um bom karma. Muitos e muitos anos de gozo nos planetas superiores, nas sociedades celestiais. Depois nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família de rica aristocracia. Ou numa família de transcendentalistas de grande sabedoria. Que esse é um nascimento mais raro. Porque a pessoa daí já nasce, é tipo assim, o número 2 ali da família, pessoas virtuosas, ou família de rica aristocracia, a pessoa nasce com a possibilidade de praticar yoga ou não. Agora, no terceiro ali, numa família de transcendentalistas de grande sabedoria, esse não tem muita liberdade. A criança já nasce sendo treinada no yoga, desde pequeno. Então, esse nascimento muito raro. Aí até parece que ele tem menos livre-arbítrio, tem menos possibilidade. Mas não é assim. Ele está tão mais avançado que a necessidade de treinamento dele é muito maior e a conexão com o yoga tem que ser muito maior desde cedo. No número 2 ali, a pessoa, por ter chutado o balde, vai ter a opção de continuar chutando o balde ou voltar para o caminho do yoga. Ela vai ter recursos para voltar para o yoga. E por que ele vai para o planeta celestial e volta? Esse é um tema bem interessante, gente. Porque dentro da cultura védica tem muito essa questão do renascimento, né, da transmigração, né, da alma. E a pessoa pode nascer em vários lugares, em qualquer lugar do universo, dependendo dos seus desejos, né, do que ela foca, especialmente no momento da morte. E eu vi um comentário uma vez que o nascimento numa sociedade celestial ele traz um corpo de tanto prazer, de tanta... Quem disse isso foi Vaishnava Maharaj, um guru da Argentina. Ele dizia assim que é tanta satisfação material que existe, é tanta possibilidade de gozo dos sentidos que existe nas sociedades celestiais, que a pessoa só vai para lá para pagar karma bom. A pessoa não tem opção. É mais ou menos a contraparte da vida animal. Numa vida animal, o ser vivo ele não tem muita opção. Ele só paga karma. Na sociedade celestial, também. Só paga karma. Não tem muitas condições de fazer karma. Então, a pessoa fica meio que naquele lance sem conseguir gerar karma. Na esfera onde nós estamos, é o momento de decisões. Assim, é o ponto de onde nós podemos dar saltos quânticos. Alcançar a transcendência. Ou mesmo ir para de novo subir o nosso karma, descer de novo, daí subir de novo. A gente pode ficar nessa gangorra. Mas na vida humana, nessa fase intermediária que nós estamos, é o ideal para se dar conta de tudo isso que acontece no universo e escolher para onde a gente quer ir. Depois de tal nascimento, retoma suas práticas de yoga de onde parou. De onde parou. Então, todos nós, se temos um pezinho no yoga, nós vamos continuar de onde nós paramos. Atraído pelo yoga, ele transcende o caminho da ação fruitiva descrito nos Vedas. Após muitos e muitos nascimentos de prática, ele alcança a meta suprema. Então, meta suprema depende da escola de yoga que você entra. Isso é muito importante, cada um de nós aqui. Quando nós formos procurar um sistema de yoga, nós reconhecermos um sistema de yoga, a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, que é importante a gente aprender a observar
as buscas das outras pessoas por uma vida melhor, por se aperfeiçoar, como yoga. São diferentes processos de yoga, diferentes escolas de yoga. Mas dentro da escola do outro, qual é a meta suprema que eles estão buscando? Me interessa ou não me interessa? Então, essa meta suprema é importante discriminar e entender qual é a legal para mim. Se é legal para mim, é a melhor de todas e pronto. Mas o outro vai vir querer falar comigo que a dele é melhor. Tudo bem, deixa eu escutar. Se for melhor mesmo, por que eu não posso pegar a do outro? Ah, porque eu gosto muito dessa. Então, ótimo. Mais sincero ainda eu sou agora. Apesar de ouvir falar que tem coisa melhor, eu gosto é dessa. Como outro dia eu disse, né? Eu escutei uma história assim. Era tipo assim, era uma história de discípulo com mestre, assim, né? O mestre falava para o discípulo assim, olha, você tem que buscar, agora você avançou bastante, você tem que buscar mestres mais avançados que eu. E aí o discípulo dizia assim, eu não quero, porque eu quero ir com você. Eu quero ir com você até a meta suprema. Eu sei que tem gente mais avançada, mas eu gosto de ir com você. Então, claro que a gente tem que aprender a se desapegar também, né? Às vezes a gente apegar a uma certa pessoa, a gente não deve se apegar a ela materialmente, né? A gente tem que se apegar à essência de uma pessoa. E às vezes quando o discípulo diz isso, ele está se apegando a uma essência muito valorosa de um mestre, e não às vezes a forma, o jeito dele falar que é legal e tal, esse você externo, né? Porque isso não vai levar ninguém, né? Não vai levar ninguém à meta suprema. Os aspectos externos de uma pessoa é o que ela tem dentro. É o apego à própria meta de uma pessoa. Nós, quando olharmos uma pessoa, Silasila Maharaj diz isso, você vai reconhecer o valor de uma pessoa pela meta que ela quer alcançar. Isso é muito importante. Você pode usar essa metodologia de discriminação social. Qual é a meta das pessoas que estão ao meu redor? E aí você vai entender o valor dessa pessoa em relação ao universo. É igual você pegar 2 capitães de barco. Para quem conhece Florianópolis, vai entender o que eu estou falando. Um quer sair ali da cabeceira da ponte e ir até a Bahia Sul. E o outro quer ir até a Baía de Todos os Santos, atravessar o marzão e chegar lá na Bahia, no Nordeste. Qual tem a meta mais elevada? Quem vai ter que preparar melhor o barco? Quem está se lançando numa aventura maior? Esse tipo de discriminação é muito natural, muito simples. Alguns vão falar assim, não, mas tudo bem, o outro é aventureiro, o outro vai ter uma viagem incrível e tal, mas o que eu quero mesmo é aprender a só dar uma voltinha com o meu barquinho aqui nessa praia. Então tá bom, se aproxima daquele capitão, aprende com ele e vai aprender a fazer isso. Outros vão querer se lançar numa viagem mais longa e mais distante. E isso se analisa pelas metas. Todos os tipos de yoga têm metas. Todas as escolas de yoga têm metas. Então, você vai reconhecer o valor das pessoas que estão naquela prática pelas metas que elas estão buscando. E você vai notar que alguns praticantes são mais sinceros na busca dessa meta que outros. A gente sempre tem que se aproximar daqueles que estão buscando com mais entusiasmo, com mais esforço, com mais empenho. Desses a gente vai obter inspiração e apoio para também alcançar aquela meta. Olha só esse comentário que estava esquecendo. A posição do yogi é superior ao asceta, ao empirista e ao trabalhador frutivo. Muita gente confunde um yogi com asceta. Asceta é a pessoa que faz austeridades para alcançar poderes místicos. Então, o asceta ou renúncia para se livrar dos karmas e tal. Então, ele faz austeridades. Um asceta não necessariamente é um yogi, porque no tipo de palavra yogi que Krishna falou aqui, é aquela pessoa que está desapegada dos resultados fruitivos. E um asceta, ele faz austeridades parecidas com as do yogi,
mas para alcançar planetas celestiais, para alcançar poderes místicos. Esse não é o yoga que Krishna está falando. A palavra yoga aqui está desvinculada de resultados frutivos. Empirista é a pessoa que busca conhecimento, que está sempre analisando e tentando colocar em prática. É o cientista. O cientista, por mais valoroso, inteligente e super intelectual, racional que ele seja, se ele não está usando isso para se livrar dos seus apegos frutivos, dos resultados frutivos, também não é yoga. O yogi, seja um karma yogi, um jnana yogi, ou um ashtanga yogi, ou um bhakti yogi, sempre o yogi vai ser superior a um empirista que está buscando, por mais que seja elevado esse empirista, mas que está buscando resultados frutivos, ele está abaixo do valor de um yogi. Por quê, pessoal? Por quê? Por que está abaixo? Vocês usem o critério que eu falei para vocês agora, pela meta que ele está buscando. A meta que ele está buscando é viagem de curto alcance, é material. O yogi está buscando a transcendência, é uma viagem de longo alcance. E o trabalhador frutivo, né, nem se fala. É aquele cara que faz as coisas querendo o resultado das coisas que faz. Né? Então o yogi também é superior a isso. Meu Prabhu, sim. Uma questão aí, eu queria lhe perguntar o seguinte, ó, por exemplo, uma pessoa ela sente a necessidade ou, enfim, ela gosta ou ela quer ou ela sente necessário, por exemplo, no meu caso, tá? De, por exemplo, assim, ter alguma prática em Hatha Yoga, assim, sabe? Conseguir fazer com que o teu corpo consiga, por exemplo, ficar aqui fazendo uma japa aqui 2h30 sentado, entendeu? Eu, por exemplo, procurar um mestre, uma aula de Hatha Yoga com essa mentalidade, eu estou procurando o resultado fruitivo. Você tá dentro das suas possibilidades, querendo melhorar cada vez mais suas possibilidades. Você poderia pensar que sim, você está buscando um resultado frutivo. Mas se você está buscando a transcendência, sinceramente, você está tentando se aperfeiçoar nesse contato com a transcendência, isso não é fruitivo. Isso não é egoísta. Parece ser para si mesmo, e parece ser egoísta, mas não é. Não é porque quando você lida com a transcendência, você está cessando o mal-estar que poderia causar ao mundo. E só tem um jeito de cessar o mal-estar que a gente causou ao mundo. É fazendo parte da solução. Quando você deixa de fazer parte do problema, você naturalmente faz parte da solução. Não existe meio termo. Então, quando você busca melhorar sua performance no yoga, você está cada vez mais aprimorando a sua participação na solução das coisas. E isso é produtivo dentro do caminho do yoga. Então você não tá sendo fruitivo. Você está tentando incrementar a tua prática. Aliás, tem sessões por exemplo, Bhakti Yoga, né? Em Bhakti, você vai ver que tem gurus que são mais tântricos, que eles recomendam várias técnicas de Ashtanga Yoga para melhorar, incrementar a meditação do Bhakti Yoga. Entendi. Então, é algo assim corroborado, é super importante aprender cada vez mais práticas que sejam efetivas para a gente conquistar, né, essa mente, conquistar esse autocontrole, né, e essa satisfação interna. Aí todas as práticas de yoga que surgirem, que pintarem ao nosso redor, a gente perceber que é boa para nós, a gente conseguir praticar, são bem-vindas e são saudáveis. Obrigado, Prabhu. Então aí Krishna conclui que aquele que está refugiado no Supremo com grande fé e presta-lhe serviço amoroso é o mais elevado de todos os yogis. Aqui, gente, começa então um divisor de águas dentro do Gita,
onde Krishna começa agora a falar de forma pessoal. Pessoal, e aí convida a conhecer Bhakti Yoga. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar o capítulo 7, que é a introdução a Bhakti Yoga. E nós vamos passar 6 capítulos falando intensamente de Bhakti Yoga. Depois nós vamos retomar, a partir do capítulo 13, o processo analítico, Jnana Yoga. E mesclado com Bhakti, porque daí Krishna já introduziu, aí ele continua falando um pouquinho de Bhakti. Mas dos 7 ao 12 é o coração do Bhagavad Gita que fala de Bhakti Yoga. A primeira parte é Karma, a última parte é Jnana. O coração é Bhakti. Então ele dá a introdução a Bhakti nesse verso aqui. Tá? Então se preparem para a próxima aula que vai começar Bhakti. E tem surpresas. Eu vou anunciar a surpresa no meio da semana. Aí vocês têm algum comentário, gente? Alguma parte que chamou a atenção de vocês? Se vocês quiserem, retomo alguns slides, volto atrás aqui. Fica à vontade aí, por favor. Hoje eu estou de dupla aqui, Prabhu. Oi? Hoje eu estou de dupla aqui. Oh, que legal. Como que chama, Matashi? Márcia. Márcia, um prazer. Que bom vê-la. A Diti está perguntando, é sua esposa? Isso. Ah, prazer, Márcia. Aí, gente, o que chamou mais a atenção? Que vocês têm curiosidade para falar, para comentar? Pode ficar à vontade, Márcio. Você também fica à vontade para participar, para falar o que você chamou a atenção. Edmilson, Neida, Raíssa, Fábio, Matashi Jaibhakti, Vera, Tayana, Gislaine, Muriel, Varsana. Tem umas perguntas lá no chat, lá não tem, Prabhu? Vamos lá, vamos ver. A turminha ali fez tudo desenho divertidamente, é mesmo. Vamos lá, Fábio. Quando a pessoa possui alguma dificuldade fisiológica de concentração, se precisa recorrer à medicação, como isso é visto? Fábio, essa é algo assim que pode ser importante e assim é interessante ver se essa prática é adequada. Isso somente o praticante vai determinar se é adequado ou não. Poxa, eu realmente tomo essa medicação, está me fazendo incrementar minha meditação, eu estou ficando cada vez mais concentrado, está me favorecendo. Mas é legal como se fosse andar de muletas, né? A medicação em si não é o processo do yoga, não é a prática. Então, é interessante usar uma muleta enquanto ela é necessária. A ficar apegado, a andar com muleta, quando já se tem capacidade fisiológica para conseguir andar, é um apego material também que impede o progresso. Então, é importante a pessoa usar numa etapa e, se possível, se liberar. Se não for possível nessa vida, tudo bem também. A pessoa tem que ser sincera consigo mesmo, falar, não, essa vida eu não consigo andar com minhas próprias pernas, eu preciso de uma muletinha e está tudo certo. O importante é continuar fazendo a prática de yoga. Assim, tomar as medidas necessárias para fazer a prática de yoga. Levantou a mão lá. Matashi Jaibhakti, por favor, fique à vontade. Haribol, Hare Krishna, buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a hablar en español, ¿está bien, cierto? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta maratón, ¿no? Muy admirable poder cubrir todo el capítulo 6 así, de un modo tan profundo, pero a la vez con tanta velocidad, ¿no? Muy admirable su sistema. Muchas gracias. Yo quería comentar que para mí aquí comienza la mejor parte del Bhagavad Gita. Cuando termina el capítulo 6 y ya empieza Krishna a hablar en primera persona y se nos anuncia el Bhakti Yoga, pues para mí eso es lo más sabroso de todo el Bhagavad Gita, mi parte favorita. Y yo quería comentarles algo que
Lo he escuchado de mi Gurudeva, Srila Bhakti-Kavya Tilananda Acharya Swami. Entonces, él es la personalidad suprema de Dios y tiene su aspecto masculino, que es el mismo Krishna, y su aspecto femenino, su energía femenina de Dios, que es Srimati Radharani. Entonces representan la pareja universal, la pareja divina, la pareja originaria, todo el principio divino. Entonces hay un amor divino entre ellos dos. Y está una vez hablando el señor Krishna a Srimati Radharani y comenta en su conversación sobre yoga. Srimati Radharani lo mira y le dice, ¿yoga? ¿Qué es eso? Entonces él le empieza a explicar como todo el capítulo 6 y le dice, pues te tienes que sentar con la espalda muy erguida, fijar tu mente en un punto fijo y ya, y después de que le explica todo ese proceso, le dice, y entonces meditas en mí. Srimati Radharani lo queda mirando. Y toda esa historia del yoga para pensar en ti, yo más bien necesito que me enseñes a no pensar en ti, porque Srimati Radharani es el ejemplo de lo que es Bhakti Yoga, la unión por amor, por devoción hacia Dios. Entonces ella está todo el tiempo pensando en Krishna. El principio ahí del Bhakti Yoga es siempre recordar a Krishna y nunca olvidarse de Krishna. Y eso es justamente lo que hace Srimati Radharani. Entonces yo les quería comentar eso porque esa es la modalidad del Bhagavad Gita que me llena el corazón, y los capítulos que vamos a ver ahora, los del medio, los 6 capítulos de Bhakti Yoga, son como la crema para mí, ¿no? Es lo que está, lo mejor de lo mejor al medio. Así es que estoy muy contenta, muy entusiasmada. Muchas gracias por permitirme darme mi experiencia, mi opinión. Muchas gracias. Obrigado, Matashi. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Quedaron todos practicando sus principios yógicos, ¿no? Están muy concentrados, no pueden ni hablar. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Senão a gente pode encerrar por aqui também. Se vocês quiserem chamar a atenção algum aspecto, vocês queriam relembrar do que a gente falou, algo assim, algo que ficou no ar, que quer falar um pouquinho mais, que chamou a atenção, você quer falar também, por favor, fique à vontade. Viu, Prabhu? No início ali que o senhor começou a fazer os seus comentários ali, começou a falar, eu anotei aqui que, não sei se pode ser ignorância minha, mas eu anotei aqui para lhe fazer uma pergunta, né? Eu percebo assim que muitas pessoas não sabem que são apegadas às questões materiais, sabe? As pessoas, elas simplesmente elas estão reagindo assim e elas não têm esse conhecimento assim que elas são apegadas à matéria, sabe? Assim, conscientemente, sabe? Porque elas nem têm noção assim de muitas coisas que elas estão fazendo e aquilo é um apego à matéria, né? Então eu vejo que é um campo assim muito vasto assim de se trabalhar com as pessoas, né, Prabhu? De abrir assim a mente das pessoas mesmo para isso, né? Porque para mim é bem claro isso, assim, tipo assim, convívio familiar, assim, sabe? E aí no trabalho também eu vejo que tem pessoas que não têm conhecimento nenhum a respeito disso, né? Que elas são apegadas à matéria e que
tu pode fazer tudo que tu faz na vida sem ter esse apego, sabe? Então, é um negócio bem bacana, assim, que eu vejo. Eu não sei se isso aí faz sentido o que eu estou falando. Faz sentido. A gente mesmo, a gente vai dentro do processo do yoga, por isso que é necessário ter muita paciência, muita tranquilidade, muita acolhimento, muita estabilidade na prática, porque eventualmente quando nós estamos praticando, nós vamos perceber que nós temos apegos materiais tremendos, assim, incríveis. A gente nunca imaginava que tinha aqueles tipos de apego, mas eles estão ali. E então o yogi, né, na medida que ele evolui, pelo menos na escola que eu faço parte, se recomenda que a pessoa não tente eliminar aquela parte de si mesmo que é apegada àquele determinado, tem aquele apego, mas que trate de transcender aquele apego, justamente com gosto superior. Então, quando existe uma experiência transcendental relacionada àquele apego, a pessoa naturalmente deixa aquele apego de lado. Então, é necessário ter muita paciência, muita tolerância, muita humildade dentro do processo. Porque esse autoconhecimento, ele pode ser assustador em alguns momentos. Então, assim, isso que a gente vê nas outras pessoas que elas não percebem, isso acontece conosco também, em vários níveis. Então, é como que a gente tem que estar preparado para as descobertas que vão acontecer em nós mesmos dentro do processo. O processo vai nos levar a tirar véus e encarar uma realidade sobre nós mesmos. Ao encarar essa realidade, a gente precisa estar atento, ou seja, não negar que aquilo está ali, aceitar, reconhecer e aceitar, e ter paciência para que aquilo seja, eu não gosto muito dessa palavra, mas seja transmutado, seja transcendentado, o termo, assim. A pessoa experimente o gosto superior relacionado àquilo. E aí ela vai se desapegar da forma do yoga, que é trocando, né, substituindo um gosto inferior por um gosto superior. Então é uma longa jornada, a pessoa tem que ter paciência. Muriel fez um comentário aqui. Penso que a grande fórmula de se livrar dos desejos frutivos é oferecer os resultados das ações frutivas a Deus, bem como oferecemos o alimento. Assim, práticas de karma se transformam em karma bhakti yoga. Práticas de jnana se transformam em jnana bhakti yoga. Práticas de ashtanga se transformam em ashtanga bhakti yoga. E ações em bhakti se transformam em dharma yoga transcendental. Esse é o caminho mais fácil, segundo o que a gente vai estudar no Bhagavad Gita mesmo, né? Quando a gente começa a entender o que é bhakti yoga, a gente vai entender que todos os outros processos de yoga, eles ficam mais fáceis de praticar com Bhakti. É bem isso que você está falando, Muriel. Você já está dando spoiler, hein, Muriel? A indiferença à matéria, Muriel, a indiferença à matéria, ela vai surgindo conforme a pessoa avança no yoga. Então, ela é um sintoma, justamente isso que você tá colocando aí, né? Ela não é uma ação mecânica forçada. E se ela for forçada, ela é improdutiva, como Krishna já falou. Que mais vale uma pessoa praticar a ação desinteressada do que fingir ser um renunciante. Então, fingir essa indiferença é contraprodutivo. Então, a pessoa vai obtendo a indiferença na medida que ela percebe o valor das coisas. Falar, isso aqui não tem valor, então para que eu dou tanta atenção assim? E ela vai ficando indiferente a certas coisas que não têm tanto valor. Então, é um sintoma do avanço na prática. Então, a prática vai levar a pessoa a avançar em direção a algumas metas, dependendo da escola de yoga, do tipo de yoga,
mas rumo à transcendência. Todos os yogas rumam à transcendência. Diferentes experiências de samadhi. Diferentes escolas de yogas, diferentes experiências de samadhi. E aí, a indiferença à matéria, ela não é tanto assim um sintoma de sattva em si. É um sintoma da experiência transcendental. Sattva é um guna material. Se a pessoa está apegada a guna, sattva guna, ela não vai ser indiferente. Ela vai estar apegada àquele aspecto da bondade material, da felicidade material, da prosperidade material e da permanência material, da conservação das coisas. E isso não é indiferença à matéria. Então não pode confundir sattva guna como o resultado em si, ou o que oferece o resultado só por estar em sattva guna. Buda dizia, né, que nós temos 3 grilhões, um de ferro, um de prata e um de ouro. Acho algo assim, não sei se era bem esses metais, mas ele falava dos 3 grilhões. E o sattva guna é comparado com o grilhão de ouro. Tem que tomar cuidado com esse grilhão também. Apesar de ele ser o grilhão mais favorável para transcendência, para a prática de yoga, é o mais favorável. Mas tem que ser tomado com cautela. É isso, Muriel? Está respondida? Isso mesmo, Muriel. Pessoal, vocês têm mais algum comentário, mais alguma dúvida? Tá legal? Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira, então eu espero que vocês participem. Quero trazer uma surpresa, um convidado especial. Eu já fiz um pré-convite, ele demonstrou que pode vir, vamos ver se vai dar certo para essa quarta-feira, se a agenda dele vai permitir. Mas eu vou trazer um convidado para falar um pouquinho de Bhakti Yoga, fazer uma introdução a Bhakti Yoga para nós, tá? Que é a introdução ao que nós vamos ver agora daqui por diante. Então, uma boa semana para vocês aí. Muito obrigado por vê-los. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Matashi Jai Bhakti, Luciano, Márcia, Fábio, Raíssa, Muriel, Gislaine, Dayana, a Neida, que já foi, então a Vera. Pessoal, Matashi Vaisa. Obrigado. Gratidão, Prabhu. Maravilha de aula hoje. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado.